Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Leozinho de volta, gente, na live do Léo, de segunda a sexta, você corta para as 18, vem comigo e não esquece, a gente vai estar sorteando no início do ano super brindes para você, mas são super mesmo. Vou colocar as imagens na tela para você conferir, dar uma ampliada aqui e você vai conferindo aí comigo, ó. Esses 3 brindes aí são o kit do Mestre das Antenas, tá? Tem também aí os iogurtes, as delícias da Copag, tem também a webcam que vai chegar aí, que é do nosso site Léo Ricardo Notícias. Vou ampliar a imagem, ó. Webcam, Logitech, do nosso site Léo Ricardo Notícias para você. Tem também aí o kit do Mestre das Antenas, eu fotografei essa semana. Relógio de parede, bolsa e boné. Tem ainda o kit da Copag, né? Aí iogurte, o Fred lá vai preparar um kit legal para você. Mas além disso, nós vamos sortear para você também o alinhamento e balanceamento do seu carro na Clínica do Automóvel, tem um ventilador da Center Móveis, tem a limpeza e aplicação de flúor nos seus dentes da NB, tem um vale-compra de R$100 na Estilo Calçados, mais um no Açougue Nunes, também R$100, churrasco garantido, tem um kit do Boticário, tem um vale-compra de R$100 no Lojão da Fábrica, tem um jantar para o casal Eusébio Pizzaria, tem um brinde da Ferrari Autopeças, a Margarida não disse ainda o que é, mas tem também a instalação gratuita da sua internet pela Toque Fibra, que inclusive a gente ficou sem internet sexta-feira por conta do rompimento de um cabo de fibra ótica. Luan Santos está nos acompanhando lá em Minas Gerais, só não disse ainda onde é, né? Professora Deleuze Brito chegando por aqui através do YouTube, grande abraço também. Pessoal do Facebook vai curtindo, vai compartilhando e a gente vai agradecendo aí. Luciano Oliveira, Vanailson, Elton Matos, Arlênio Sampaio, Joadine Silva, Edinaldo da Oliveira. E do outro lado da telinha já está a nossa primeira convidada de hoje. Nós vimos a matéria compartilhada pela nossa amiga Solange Carneiro, de Várzea Nova. Ela compartilhou a matéria de um site lá da região do Cisal. E nós replicamos a matéria no site Léo Ricardo Notícias. Quando replicamos, nos veio a ideia de buscar a jovem, né, por diversas características que a matéria nos trazia. Inclusive pelo fato de que, na mesma região ali em Pé de Serra, foi eleita outra jovem vereadora, só que em São Paulo. Então a gente está tentando trazê-la também aqui para a nossa live. Mas já vamos saudá-la, você pode abrir seu microfone, fique à vontade já, para saudar a nossa audiência. Thalita Trindade, boa noite, bem-vinda à live do Léo, obrigado por aceitar nosso convite, tudo bem? Oi, Léo, boa noite a todos, muito obrigada, é uma honra estar aqui conversando com você, né, e os seus telespectadores. Espero que nosso papo seja, né, proveitoso, que o pessoal aproveite esse papo junto com a gente. Graças a Deus essa repercussão me ajudou a conhecer, né, várias pessoas e chegar a diversos lugares. Exatamente, acaba despertando, Thalita, a curiosidade das pessoas, porque aqui nós, inclusive, veiculamos vários spots às vésperas da eleição, no mês anterior à eleição, convidando as pessoas, aos jovens, a entrarem na política. Nós sabíamos que àquela altura do campeonato já não seria mais algo assim palpável, possível, tendo em vista que as situações partidárias, as filiações, todo o procedimento que você conhece bem, como é que funciona, não mais teria possibilidade de acontecer. Mas a participação da juventude politizada talvez seja algo que nós realmente precisemos estimular ainda mais, né? Você concorda? Concordo plenamente. Eu acredito que a juventude ela deve sim estar em espaços, né, de poder e de decisão, espaços que elas possam construir o seu próprio futuro, né? Eu creio que a juventude deve sim estar presente em lugares, né, que eles possam ter voz, não somente como apoio. Acho que na política a juventude sempre foi usada como um rostinho bonito, um rostinho de propaganda, um rosto de apoio, mas nunca um rosto com lugar de fala. E essas eleições, na verdade, mostraram a força da juventude, né? Muitos candidatos jovens, assim como eu também, se candidataram e conseguiram ter um resultado positivo. Mesmo aqueles que não conseguiram ter um resultado positivo, mas conseguiram ter uma experiência para a próxima. A experiência é interessante. Nos fala um pouquinho de você, Thalita. É óbvio que a gente não conhece seus parentes, sua família,
mas o contexto em que você vive, a situação escolar, enfim, nos dê uma ideia aí de quem é você para a nossa audiência aqui. Só abraçar aqui o Humberto Barroso, que é da nossa região aqui de Fedegós, já chegou assistindo a gente no YouTube. O Emanuel Murinho, o Niel, chamei há pouco aí. Ele só não disse onde está, mas está aguardando aí a fala a seguir. O nosso convidado já é mais costumeiro aqui, vai falar sobre um personagem aqui da nossa cidade, que é o amigo Natalino Dias de Brito, já falecido, mas tem uma família grandiosa aqui em Morro de Chapéu. Mas nos contextualize você para nós aí, quem é Thalita, enfim, para depois a gente chegar lá naquele momento em que você decidiu se candidatar. Então, Thalita é uma garota, acho que sonhadora, com sonhos grandes, senão não estaria onde está, né? Eu moro com os meus pais, tenho 18 anos, tenho por parte de pai e um irmão por parte de pai e mãe, então sou a única menina da casa. Nessa repercussão, nem todos conseguiram, né, conhecer a minha família, mas acho que também vai ter essa oportunidade. Inclusive, estar onde eu estou foi uma grande parte da experiência, né, do meu pai. Já estava nesse meio há muito tempo, há 20 anos. Então, se fosse definir Thalita, eu definiria como uma moça sonhadora. Eu estou no ensino médio agora, é um médio incompleto, estou no último ano. Está concluindo que curso? Eu estou no ensino médio. Como é que chama a formação? Formação geral, né? Assim? Eu assim estou no ensino, minha formação é de ensino médio incompleto, estou no último ano agora. Certo. E a sua cidade tem um colégio estadual que possibilita essa situação, ou você estuda em outra cidade? Não, eu estudo no colégio estadual aqui da minha cidade, aqui de Vaza da Roça. Vaza da Roça. Bom, aí vem a questão da politização. Eu também eu sou filiado a um partido político, inclusive ao PT, que é o que você se elegeu, né? Quem me ajudou a chegar até você foi a nossa deputada Neuza Cadori, que tem representação e tem votação aqui em Morro de Chapéu também. E nesta região aí de Pé de Serra, Vaza da Roça, um pouco distantes, né? Mas tem uma vida, já uma trajetória política interessante. Mas eu comecei mesmo, Thalita, no Grêmio Estudantil do colégio. Eu fui presidente do Grêmio, que a gente fez eleição na minha época para presidente do Grêmio. A diretoria da escola interviu, não aceitava muito meu posicionamento, porque eu sempre fui mais polêmico. E aí, o que é que te levou? Tem a questão da igreja, que acaba ajudando você. O próprio evangelho te politiza, porque a vida de Cristo foi uma vida política, não política partidária, mas política pública, de defesa dos menos favorecidos, enfim. E o que é que te levou aí, o que é que te conduziu a esta ideia de se candidatar? Então, eu sempre participei de mobilizações, né, aqui na minha cidade. Estive à frente de um núcleo dos adolescentes. E eu sempre tive empenhada em relação aos jovens. Mesmo possuindo a mesma idade que eles, eu sempre estava na liderança, né, tanto na escola quanto em outras ações, inclusive da prefeitura, né, ações municipais. E, na verdade, aos 14 anos eu comecei a me introduzir na política, assim, de forma indireta, né? Comecei a participar de mobilizações políticas. Primeiramente, eu não participei em relação aos jovens, em sim em relação às mulheres, inclusive com Neuza, com outro pessoal, com a vereadora que foi reeleita aqui na minha cidade, né? Joilma, ela é do PT também. Então, assim, acho que não fui diretamente à juventude por não ter uma representatividade ainda, né? Tinha a questão de ter uma vereadora mulher na Câmara Municipal daqui, mas não um jovem. Então, quando eu entrei na política, foi ligada ao feminino, né? Ao mundo feminino. Então, eu comecei a me empenhar nisso e aos 14 anos eu comecei a me perguntar como eu poderia fazer algo a mais. Eu sempre estava à frente, mas eu queria sempre poder fazer mais, só não sabia como. E essa mesma vereadora, um dia bateu no meu ombro e falou: Thalita, um dia você vai ser vereadora daqui. E aí, mesmo já nas mobilizações, eu não havia pensado nessa possibilidade de entrar, né, diretamente na política. E a partir dos 14 eu comecei a pensar nisso. Meu pai já estava empenhado na política, né? Ele também nunca foi candidato, mas sempre esteve presente na política
aqui de Vaza da Roça. Então a gente começou a conversar em casa, comecei realmente a pesquisar mais e ver que realmente um político poderia fazer algo a mais pela cidade. E foi aí que eu comecei a pensar e a desejar entrar na política. Então, meu resumo de entrada foi esse. Chegaram aqui Sandra Maia e Everton Montenegro também através do Instagram. O Emanuel nos respondeu que está lá em Rio Verde, Goiás, assistindo também, mas mora em Itabirito. Morro de Chapéu tem 35 mil habitantes. O número de votantes seria 25 mil. Mas teve cancelamento e tal, nulidade de títulos. E acabaram aptos a votar em torno de 22.500. Mas com as abstenções, votaram em torno de 19 mil. Quase 20. Qual é o contexto aí de Vaza da Roça? Quantos habitantes, quantos eleitores? Aqui são pouco mais de 15, né? E só votou 8 mil. Aí, é por isso que eu perguntei, porque assim, quando eu vi a matéria, desculpa, você foi a segunda mais votada no município, Isso. né? Com 610 votos, foi isso? Isso, 610. Isso, num contexto de 8 mil votantes, você se aproxima muito de 10% desta população apta a votar. O vereador que obteve, o candidato que obteve mais votos à sua frente, parece que foram 790 votos, foi isso mesmo? Isso, 790. Da sua coligação, é oposição? Como é esse contexto? Não, ele é da mesma coligação, só que ele é do PCdoB. PCdoB. E como foi esse contexto aí? O prefeito eleito é da sua coligação? Vocês fizeram maioria na Câmara? Ele é da coligação, ele é do PCdoB. PCdoB também? Teve uma coligação entre o PT e o PCdoB. Quantas são as cadeiras da Câmara aí? 9. 9? Vocês conseguiram eleger quantos? 7. 7? Maioria absoluta, né? Eu acompanho muito isso, Thalita, esse contexto da Câmara, essa situação de, por exemplo, aqui nós temos uma luta para a tribuna livre. Vocês já têm em Vaza da Roça? Uma luta pela tribuna livre? Sim. Aqui já tem. O cidadão já fala livremente. Sim. Você já usou esse espaço? Já algumas vezes, 2. Serviu Mas também fazendo mobilizações, nunca como cidadã somente. Certo. Eu vou chegar lá. Mas, voltando aos percentuais, né? Você imagina que num contexto de 8 mil votantes, você obtém praticamente 8% da população votante nesse momento em Vaza da Roça. 34, pois por é. aí. Então, isso é uma expressividade para uma jovem. E aí eu te pergunto, o que é que as pessoas comentam de que acreditaram em você para votar em você, porque isso te coloca como uma nova liderança na cidade. Né? É uma votação expressiva dentro do contexto de eleitores e de habitantes também da sua cidade. O que é que as pessoas se manifestaram no pós-eleição? Porque no antes é interessante. Eu voto com você. Não, conte comigo. De repente, não funciona. A coisa não chega. O voto não cai, né? E você não consegue se eleger, mas você conseguiu. E no pós-eleição, nos parabéns, nos abraços. Eu votei porque acredito nisso, votei porque espero aquilo. Como é que foi essa situação aí? Então, aqui na minha cidade, o meu slogan era em busca de mudanças. E é justamente isso que as pessoas esperam de mim, né? Acho que hoje, no contexto atual, que a gente está político, muitas pessoas acabaram se cansando, né? Então, quando eles viram o meu rosto, uma jovem, 18 anos, que se colocou à disposição e realmente colocar a cara a tapa de levantar a mão e dizer, olha, eu quero ser vereadora, apresentar projetos como eu apresentei. Então, foi buscar uma nova credibilidade, né? Que já estava meio que em falta. Então, quando as pessoas olharam para mim e me escolheram, foi justamente por querer uma nova representante, né? Mulher e jovem. Deixa eu abraçar aqui o Leozão Lopes, foi candidato a vereador também aqui em Morro de Chapéu. A Edinaldo Oliveira está aqui nos assistindo também, a turma do Facebook.
né? Aqui no Instagram chegaram o Diane Pereira, Edriele Lemos e Dessa Souto também nos assistindo. Você falou do seu pai como alguém que já atuava politicamente, uma liderança, enfim. De alguma forma isso contribuiu para a sua eleição? Muito, muito, contribuiu muito. Além da experiência, a gente precisa entender também que se eu chegasse somente eu, como jovem, também não seria suficiente, né? Teve a experiência de alguém por trás me guiando, né? Abrindo os caminhos e também um rosto que já era conhecido. Claro que existe muito a confiança e querer a representatividade de alguém novo, né, na política que pense diferente, que queira fazer diferente, mas também tinha mais esse acréscimo aí, né, de ter alguém que já era experiente e que tinha muito conhecimento na área. Você acredita que desses 610 votos a família contribuiu com metade? Sim, É? sim. Que bom. Isso é bonito, a união assim. Mas, e o contexto, seu pai, sua mãe, enfim, namorado, todo mundo apoiou? Ou agora o namorado já está se ressentindo um pouquinho? Que, rapaz, é muita gente atrás da namorada e não sei o quê. Eu não tenho. Não tá... Olha só, mais um ponto para você, importante esse contexto. Mas me diga, Thalita, eu falei lá atrás da questão da tribuna livre. E achei interessante você dizer que já usou, já fez deste espaço um espaço de voz em defesa de algumas situações da sua cidade. Como é que funciona essa situação aí na Câmara da sua cidade? Vocês têm que... A sua Câmara fechou. Vai, voltou. Vocês têm que oficiar isto, solicitar com antecedência, para que a sua pauta, o seu assunto seja apreciado antecipadamente, ou isso acontece no decorrer da sessão? Não, você somente solicita. Durante a sessão? É isso. Não, você solicita alguns dias antes, né, ao presidente da Câmara, e ele lhe dá essa abertura. Já é. Mas até se no momento você chegar também na sessão e você não tiver reservado, não tiver espaço para outra pessoa, né, não tiver alguém que já tenha reservado, você pode reservar também poucos minutos antes da sessão No inicial. decorrer da sessão. Eu pergunto porque nós tentamos implantar isso aqui em Morro do Chapéu. Já foi... O projeto já foi engavetado por 2 vezes, né? E ele foi inspirado em outro vereador do Partido dos Trabalhadores, foi vice-prefeito de Várzea Nova, e enquanto vereador, professor Edson Júnior, talvez você conheça de nome, ou até já o tenha visto, tendo em vista que ele também atua bastante no âmbito estadual, enfim. É também aliado da deputada Neuza Cadori, em Várzea Nova, e do Afonso Florense. A Neuza Cadori não, a deputada lá é outra. Mas o Afonso Florense também, que é nosso aliado aqui. Abraçar aqui Edemilson Brito, de Rio Verde, Goiás, Albertina Montenegro, chegando aqui também, através do YouTube. Ednei Gomes, através do Instagram. Então, assim, nós, em Várzea Nova, quando morava lá, nós tínhamos esta possibilidade, como você disse aí. O assessor parlamentar, ele ia até a galeria, né, aos assistentes, a quem estava assistindo, e perguntava: Dona Thalita, a senhora vai falar hoje? O quê? Qual é o assunto? Anotava e lhe dizia: olha, você tem 5 minutos, né? Léo Ricardo, você vai falar hoje? Vou. Qual é o assunto? Então, você tem... Geralmente a gente costumava usar 3 a 4 cidadãs usavam a tribuna por sessão, né? E aquilo servia para o vereador como motivo para uma indicação na sessão seguinte. O vereador acabava preparando a indicação e, baseado na fala de Dona Thalita, que disse que a rua A do bairro C está sem calçamento, indica que é o prefeito que faça o calçamento da rua tal. Então isso servia muito para que as pessoas levassem queixas. E você, no caso, foi mais o movimento, você falou de reivindicações de movimentos na cidade. Em que contexto? Das mulheres, dos jovens? Na verdade, não eram reivindicações, né? A tribuna livre que eu usei foi do Dia Internacional da Mulher,
eu sou escritora também, eu escrevo poemas, e aí eu usei a Tribuna Livre para fazer, declamar, né? Esse poema, e outra vez foi em uma mobilização de jovens aqui da cidade, a que eu liderava, né? O núcleo de adolescentes que eu liderava aqui. E este núcleo, esta juventude, ela segue a mesma linha de politização que você ora desponta e que te levou a buscar esta cadeira na Câmara, a hora conquistada. Existem outros jovens que atuam neste mesmo contexto? Outros jovens se arvoraram, se candidataram e não lograram êxito aí na sua cidade? Não, eles apoiaram, né? Desde o início eles apoiaram, mas não quiseram colocar a cara, não. É uma situação bem complicada, né? Aham. A gente sabe que chegar numa cidade, você jovem, você tem que ter a cabeça bem madura e no lugar para você receber críticas, receber elogios. Claro que você tem que estar aberto para isso tudo, né? Você tem que estar aberto tanto para ganhar quanto para perder. E assim, nem todos tiveram essa coragem. Na verdade, do núcleo só se candidatou eu mesmo. Uhum. E no que se baseou o seu contexto de propostas? Você fala em mudanças. O que seriam as mudanças que você acredita que sejam importantes para a juventude, para as mulheres de Várzea da Roça, tendo em vista que você irá ser uma proponente? Você vai ser aquela que vai ajudar a elaborar as leis e que precisará, por sorte você já conta, com um prefeito aliado que possa executar isso que você vai propor. Esse contexto ficou bem claro para quem votou em você, de que você tem ideias, mas que você não as executa. As pessoas compreenderam bem isso. Então, a minha base, na verdade, ela veio de faltas que eu sentia, né? Hoje, quando eu falo do jovem, das mulheres, eu não falo em terceira pessoa, em si em primeira, né? Aham, Eu falo de mim mesma. sei. E uma grande falta que a juventude tem aqui na minha cidade é a geração de emprego e renda. Acho que é um dos grandes problemas, na verdade, de todos os interiores, né? Uhum. E aqui não é diferente. Então, assim, a questão de cursos profissionalizantes, que aqui não tem também, né? Aqui é algo mais fechado. A geração de emprego e renda é somente no comércio local e na prefeitura. Então, assim, isso é quando a gente fala dos jovens, quando a gente fala das mulheres, é principalmente em questão de saúde, né? Uma saúde digna e gratuita que a gente, infelizmente, ainda não tem aqui. As pessoas às vezes confundem e seria até bom a gente aproveitar esse momento para que você levantasse esse tópico, porque quando se fala da geração de emprego e renda, as pessoas veem logo à mente a questão da carteira assinada, né, de você conseguir ali se manter num posto de trabalho da empresa A, B, C ou D. Mas, por conhecer o contexto de trabalho do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que a proposta é geração de trabalho e renda, porque automaticamente você vai se preparando para o mercado e esse mercado vai te absorvendo, sobretudo em cidades pequenas, onde você acaba sendo obrigado a ser o seu próprio patrão, em muitos casos. Isso também funciona assim para vocês? Funciona muito. Acaba que tem muitas pessoas que são, né, o próprio patrão. E quando a gente fala em questão de geração de emprego e renda, eu acho que a gente pensa em algo muito complicado que não é. Se você tem, vamos supor, uma praça de lazer, que é outra coisa que os jovens sente muita falta aqui na minha cidade, aqui em Várzea da Roça, é a questão do lazer, né, daquele famoso passatempo. Se você tem uma praça que tem um lazer, tem uma praça que tem uma quadra de esporte, tem alguém que está com a sua barraca vendendo o seu salgado, vendendo o seu doce, tem o carrinho de picolé. Então, assim, são empregos... eles são os próprios patrões, mas que não deixa também de ser uma geração de emprego e renda, né? Sim. Acho que a gente pensa em algo muito complexo sem ser. Quando eu pergunto assim, é porque eu, por exemplo, eu sou microempreendedor individual. Eu sou meu patrão. Mas isso não me impede, e é necessário que eu faça, o recolhimento do INSS, pagar mensalmente ali aquela contribuição para que lá, quando vier a aposentadoria, eu tenha condição de receber o mínimo possível diante daquilo que eu contribuí. Então as pessoas às vezes pensam que é só
você chegar, porque você é vereadora eleita, você vai dar o emprego para fulano, vai ser meu assessor. Eu vou conseguir com o prefeito o emprego para fulano para entrar na guarda municipal. Eu vou conseguir com o prefeito o emprego para fulana para ir para a cantina da escola. Não é bem assim que a banda toca, né? As coisas têm, sobretudo na gestão pública, né, que passar, no mínimo, por uma seletiva, por um TAC, por um termo de ajustamento de conduta do município junto ao Ministério Público, para que se possa realizar contratações de urgência, de emergência, e, posteriormente, essas pessoas passarem por um processo seletivo que possa efetivá-las, se bem que o efetivamento público hoje é uma coisa mais complicada, até pela reforma da Previdência. Qual é o gerador de renda? O que é que Várzea da Roça produz? Como é que a população sobrevive, afora aqueles que não são servidores públicos, que não trabalham no comércio, enfim, qual é a forma de gerar renda aí na cidade? A agricultura. São somente essas três opções, né? Ou é o comércio local, ou é a prefeitura, ou é a agricultura. Então, é justamente quando eu falo de não ter outra opção, é por realmente não ter, né? Só tem essas três opções. O acesso ao ensino superior para vocês aí é em cidade vizinha? Onde é que Ipirá? Onde é? Cidade vizinha. Tem Capim Grosso, tem Ipirá, tem Jacobina. É que eu tô me guiando para Pé de Serra, mas Várzea da Roça é mais próximo de Capim Grosso e Jacobina. Realmente. E o comércio é organizado? Existe associação comercial? As pessoas têm CDL aí? Como é que funciona isso? Tem uma CDL aqui. Você tem noção? Eu pergunto porque eu também estou. A gente não é vereador, a gente não é prefeito, a gente não é diretor de nada, a gente está. Passa um tempo ali, um mandato e isso se acaba. Estou diretor de Relações Públicas Institucionais da CDL de Morro de Chapéu, mas a gente percebe a pouca participação do empresariado. Você já estudou isso aí na sua cidade? Não foi algo que eu fui a fundo ainda, não. É uma pauta interessante para você se aprofundar, porque assim... Foi algo que foi debatido durante a campanha também, né? Porque ao tempo que você fortalece o comércio, você tira da garupa da prefeitura muitas situações de empregabilidade que são temporárias. Porque as pessoas, elas... eu votei... Como é o nome do prefeito eleito aí? Danilo. Eu votei em Salles. Danilo Soares? Salles. Eu votei em Isso. Danilo Salles porque ele me prometeu emprego. Rapaz, é complicado isso. Imaginar essa situação que seja assim tão fácil de acontecer, não é tão simples assim. Porque a prefeitura não suporta carregar tanta coisa assim. Talvez por isso a cidade tenha mais dificuldade de desenvolver. Então, acredito eu que o comércio seja um grande vetor de geração de emprego e renda. Seria um grande aliado, né, da prefeitura. Sim. Acabaria desacarretando, né? Sem dúvida. Aqui em Morro de Chapéu, por exemplo, a prefeitura emprega diretamente 1.800 pessoas. E isso gera para cada emprego direto, pelo menos 1 ou 2 indiretos. Se você pega o comércio, você tem isso quase o triplo, são 4.500 empregos diretos. Então você tem uma gama de empregos indiretos, porque você contrata a secretária do lar, você contrata o caseiro da fazenda, porque você não pode estar lá o tempo todo. Enfim, situações as mais diversas. E Várzea da Roça, como é que ela vive nesse contexto? Você tem noção desses números do comércio aí? Então, aqui o comércio ele é organizado, sim, só que essa base mesmo de números eu não tenho. É uma Números eu não sugestão. tenho. É uma sugestão que eu deixo para você, porque assim, geralmente o jovem, primeira oportunidade de emprego que ele tem é atrás do balcão, né? Mas ele está atrás do balcão, mas ele não tem a carteira assinada, ele não recebe o salário mínimo, ou quando ele tem a oportunidade do primeiro emprego, da experiência, ele trabalha meio turno, porque no turno oposto ele estuda, né? Enfim, situações das mais diversas. Murilo Marques chegando aqui também assistindo a gente. Turma do Instagram sempre mais presente. Saudando-nos, Marilene também acompanhando. É a turma do Facebook. E pelo YouTube,
Leonir Filho, precisamos de mais jovens da política. Esses grandes caciques precisam ser substituídos. Aí, Leonir me deu o gancho para a pergunta que eu ia fazer. Aí em Várzea da Roça, vocês também lutaram contra essa situação de Danilo, foi a reeleição ou ele é mais um jovem que se colocou na política para... Mais um jovem. Tem 34 anos. E a oposição era já de políticos da velha guarda, experientes, enfim? Sim, eram. Na verdade, aqui teve 3 candidatos a prefeito, né, da oposição. 2 que já foram prefeitos, né? 2 que já foram prefeitos. E o último que entrou, ele não era, mas acabou só preenchendo o espaço. Uhum. Chegaram perguntas para você aqui, ó. Márcio Garcia. Léo, pergunte à candidata se ela acha certo ou errado o vereador assinar projetos do prefeito que não são do interesse do povo e se ela assinaria ou não. Então, eu não acho certo. Eu acho que o projeto, quando ele chega, ele tem que ser avaliado, né, pelo vereador. E o vereador, quando ele é eleito, ele é justamente para defender os interesses do povo, né? Já que foi o povo que deu a oportunidade a ele de estar lá sentado na cadeira. Então, assim, a primeira coisa que um vereador deve fazer quando um projeto chega é avaliar se ele é o interesse do povo. Não precisa ser exatamente do povo que votou nele, mas do povo no geral. Bonito pensamento aí, viu? Porque, assim, geralmente as pessoas pensam, óbvio, é até natural. Tem até uma música, né, que diz que é para ajudar o povo do lado de casa, né? Mas Acontece muito. Mas a sua linha de raciocínio é a nossa. De que você foi candidata e agora eleita você passa a ser vereadora de um todo. Você não é mais... Não somente dos 610, né? Votar em você. O Humberto Barroso está parabenizando o povo de Várzea Nova pelo projeto da Tribuna Livre e de Várzea da Roça pela eleição e pela confiança em você. O Bruno, que é funcionário do INSS aqui em Boto Chapéu, também a parabeniza pela sua eleição. Você, pelo que você me fala, desde o começo do nosso bate-papo, você tem um certo conhecimento e participação no controle social do seu município. Conselhos de saúde, educação, social. O que é que a cidade tem nesta organização e como é a participação da população? Então, a população, ela participa não do jeito que deveria, né? Talvez por isso essa questão de colocar representantes lá, mas, na verdade, a população acabou, como eu falei, se cansando e acabou não se incentivando a participar. Mas aqui a população tem a liberdade de participar quando quiser, né? Tem conferências, tem reuniões. Então, tem sim um espaço para participar, mas acabaram se cansando e não se interessaram muito. Eu pergunto porque também aqui hoje estou presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? Faço parte também do Conselho do Meio Ambiente do município, por força da CDL, na cadeira de vice-presidente também desse conselho. Então, a gente tem o conhecimento, né, deste controle social, inclusive na próxima terça-feira, dia 8, nós teremos reunião, talvez a última ordinária do ano, do Conselho Municipal de Saúde, porque tem muita pauta que ficou travada exatamente por conta das eleições. Thalita, diante da formação que você politicamente recebe e pelo contexto do Partido dos Trabalhadores, como é que você visualiza a questão da democracia representativa e participativa? Eu acho que quando se fala em partido, em si já prega algo democrático, né? Eu estar hoje onde eu estou pelo partido também é algo democrático, foi pelo querer do povo. Na verdade, o povo faz a participação de escolher os seus representantes, né? Antônio Bento, ele é morrense, mora em Irecê, gerente do INSS também. Esteve vereador de Morro de Chapéu, né, durante 4 anos. Boa noite a todos, estamos na escuta. Desejo boa sorte e que a nobre vereadora honre com a confiança dispensada pela população de Várzea da Roça. Thalita, o segundo turno... Obrigada, vou honrar sim. Professora Maria Deleuze, excelente exemplo para nossos jovens. Parabéns, Thalita, e sucesso nesta nova jornada. Amém, muito obrigada. Com o fechamento ontem das eleições, no segundo turno, o Partido dos Trabalhadores saiu um pouco enfraquecido. Na Bahia, nós perdemos
3 colégios eleitorais, Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. E no Brasil, nós não tivemos nenhuma representação nas prefeituras das capitais. Como é que você visualiza essa situação e se ainda é cedo para dizer não? O PT agora na Bahia, por exemplo, precisa pensar numa aliança que fortaleça para o futuro. Por exemplo, alguém hoje já disse assim, que está na hora do PT da Bahia pensar em nomes como o de Otto Alencar, que tem sido um fiel escudeiro, né? Do próprio João Leão, outro fiel escudeiro, Marcelo Nilo, enfim. Aí já é um aperto para uma jovem vereadora eleita, né? Mas como é que você visualiza isso? Então, para ser bem sincera com você, eu não estive acompanhando muito as eleições. Eu fui convidada para estar lá, né, no dia da eleição de Zé Neto, em Feira, que é o lugar mais próximo daqui. Mas acabou que eu tive alguns sintomas e eu fiquei isolada, né, aguardando o meu exame. Eu fiz o exame para Covid e estou aguardando, na verdade, até o momento. Ainda não saiu. Já ia perguntar se deu negativo. Não, ainda não saiu, estou no aguardo ainda. Ainda estou em isolamento. Mas eu acredito que ainda é cedo para ver isso tudo. Eu acho que o partido tem que sentar, né, rever algumas coisas, ver o que se perdeu. Na verdade, se esse resultado negativo saiu, é porque se perdeu alguma coisa, né, de raiz no partido. Então, acho que o partido tem que sentar, se reunir e ver o que perdeu nos últimos anos e como pode conquistar. O Márcio Garcia, ele gosta de perguntas assim, complicadas. Ele diz, Léo, se o prefeito apoiado por ela vier a fazer alguma improbidade administrativa, qual a posição de Thalita? Denunciar ou omitir? Eu acho que é a obrigação, né, do vereador, ele é denunciar. Não significa que eu estar na posição do prefeito, eu tenho que defender tudo que ele fazer, né? Como eu já falei na outra resposta, o vereador, ele é do povo. Então, quando o prefeito, ou sendo oposição ou oposição, ele faz algo que quebre com isso, né? Até porque se ele foi colocado lá também foi pela confiança do povo, o vereador ele foi colocado para principalmente fiscalizar, né, aquilo que o prefeito faz. Então, se ele fez algo que infelizmente não foi o esperado, não resta, né, outra opção a não ser denunciar, não tem como omitir isso. Thalita, uma última perguntinha. A eleição de vereadora seria um pontapé inicial para uma carreira política? Com certeza. Eu não penso em parar, não. Foi o pontapé, sim, eu tenho sonhos grandes, né? Mas eu não defino aonde eu quero chegar, né? Hoje eu sei onde eu estou e agradeço aonde eu estou, e onde o povo me colocar, eu estou à disposição, né? Sempre ao lado deles. Eu acho que hoje eu estou como vereadora, se amanhã ou depois eles me escolherem como outro cargo, né, político, eu vou estar à disposição de onde eles queiram que eu esteja, né? Claro que foi um pontapé, sim. Iniciar tão cedo como eu iniciei foi por querer um objetivo maior. Você já sondou se você é a mais jovem do Brasil como vereadora? Sim. Sou a mais jovem do Brasil. A mais jovem do Brasil? Isso. Puxa. Tenho que te agradecer o privilégio de estar aqui com a gente. A Albertina Montenegro diz que o caráter e a ética acima de tudo. A Sandra Monte, 26, também chegou aqui. Marcela Lívia Cardoso, Maicon Oliveira, Bárbara Brito nos assistindo através do Instagram. A turma está aqui também a nos acompanhar. Te agradecer pela disponibilidade em vir participar. Nós havíamos agendado para a última sexta-feira. Infelizmente, o imprevisto na internet aconteceu. Era, inclusive, o dia do meu aniversário. Eu estava aqui esperando os parabéns de um bocado de gente, mas não rolou. Brincadeira. Só para descontrair. E acho que é importante você ter esta consciência. E a gente só até sugere a você, talvez a deputada Neuza possa e se você desejar, eu posso também te colocar em contato com a professora Sheila, que é vereadora no segundo mandato aqui em Morro do Chapéu. Foi candidata a prefeita neste pleito, obteve 2.649 votos. Conversando com ela essa semana. Foi? Já conversou com ela? Eu tô atrasado, viu, rapaz?
Olha, tem alguém da Câmara de Vereadores aqui. Eu não sei se é de Morro do Chapéu ou de Vaza da Roça. Parabéns, vereadora. Quem será? Fique à vontade para dizer se é de Morro do Chapéu, se é de Vaza da Roça. Satisfação em ter você também assistindo aí a live do Léo. Thalita, o espaço aqui vai estar sempre aberto, né? Nós, obrigada, por força Léo. da pandemia, no home office, nosso site de notícias acabou se transformando na live do Léo. Então a gente tem o site Léo Ricardo Notícias e os canais homônimos no YouTube Léo Ricardo Notícias, no Facebook Léo Ricardo Notícias, no Instagram Léo Ricardo Notícias. E a gente tem sido É bom uma que dá referência. para encontrar em todas as redes sociais, não tem como se perder, né? Então, assim, a gente fica feliz pela oportunidade de estar levando ao conhecimento das pessoas situações como esta sua. É óbvio que você já nos mencionou aí de que isto te deu uma visibilidade. As pessoas passaram a querer te conhecer, né? Mas isto é para nós aqui gratificante tê-la aqui participando conosco. Quem está nos assistindo como Câmara de Vereadores aqui é o Domingão, como a gente conhece aqui em Morro do Chapéu, da Câmara Local, parabenizando você pela eleição. E o Márcio Garcia trouxe mais um aqui, ó. O que você pensa sobre o PT sendo um partido marxista? Então, que pergunta, né? Eu acho que quando você fala em marxismo, você tem que estudar a fundo, né? O que seja isso. E acredito que o partido ele não deve se fechar somente a isso, né? Como marxismo, como socialismo, como comunismo. Ele tem que lutar pelo interesse do povo. Foi aquilo que eu falei. Por esse resultado que teve, o partido tem que voltar a tudo novamente, ver o que perdeu. E se perdeu alguma coisa que pode buscar novamente e ir atrás. Muito bem, minha querida. Fique à vontade quando quiser mandar aí a sua assessoria, matérias para a gente publicar aqui no site, para conhecer o seu trabalho, né? A matéria da posse, será tal dia e tal hora, aí o discurso. Aqui nós teremos o maior prazer em poder mostrar às pessoas, né, o progresso da sua eleição e, obviamente, da sua cadeira na Câmara em favor do povo de Vaza da Roça, que está de parabéns. Eu só faço minhas as palavras dos amigos e amigas que aqui se manifestaram, né, porque é bonito de ver. A gente precisa de exemplos como esse a cada dia. A política, ela está na nossa vida todos os dias e todas as horas. Você fez política em sua casa, com seu pai, com sua família, para dizer que você queria ser candidata. Agora, a política partidária é outra história. A política pública é outro contexto. Mas a política está aí na família, quando a gente vai negociar com o irmão mais novo para usar o aparelho celular. Enfim, a gente faz política em tudo, afinal, política é relação humana, não é verdade? Então, Léo, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Acredito que essas participações enriquecem muito quando eu participo dessas entrevistas, dessas conversas, acabam que eu tenho acesso a muitas outras pessoas e essa divulgação é muito importante. Eu gosto muito de conhecer as pessoas, né, de bater papo, e aí eu envio o número e digo, ó, mande contato mesmo. Então, assim, eu queria agradecer a você pela oportunidade, pelo bate-papo. Eu gostei bastante e também me coloco à disposição, né, para o site, e o que precisar, o meu mandato vai estar à disposição de vocês. Muito obrigado, minha querida. Um abraço, fica com Deus. Tomara que seu exame dê negativo, né? Amém. Mas que mesmo dando positivo, que você tenha essa força da juventude aí para se recuperar o mais rápido possível, se preparar para a sua posse, né? E, obviamente, vai ser uma oportunidade de ajudar a sua família também, não resta dúvida disso, mas ajudar dentro daquilo que a lei permite, acho que é importante, e que a gente possa ouvir falar de Thalita num futuro bem próximo aí, né? Alavancando a carreira e, quem sabe, alçando voos mais altos, representando o povo de Vaza da Roça, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Muito obrigada, Léo. Um grande abraço. Outro, Tchau, até a tchau. próxima.